A próxima questão diz assim: um objeto amarelo, quando observado em uma sala iluminada com luz monocromática azul, será visto preto. O objeto é amarelo, quer dizer que ele reflete luz amarela. Então, para ele ser enxergado amarelo, ele tem que receber luz amarela para poder refletir luz amarela. Está recebendo luz azul, ele não reflete luz azul. Luz azul não é luz amarela. Então ele vai receber essa luz azul e não vai refletir nada. Então ele vai ficar preto. Então a questão 5 diz assim: uma câmara escura de orifício fornece a imagem de um prédio, o qual se apresenta com altura de 5 centímetros. Aumentando-se de 100 metros a distância do prédio à câmara, a imagem se reduz para 4 centímetros de altura. Qual é a distância entre a câmara e o prédio na primeira posição? Bom, então essa questão é o seguinte: você tem a câmara numa posição, o prédio está a uma distância x, que é o que ele quer saber, qual a distância do prédio. E a câmera na primeira situação é x. Na primeira situação, a imagem é 5 centímetros. O tamanho do prédio eu não sei quanto é, vale O. E a profundidade da câmara escura eu também não sei, eu digo de que é D. E aí você vai aplicar a fórmula. I sobre O é igual a Dzinho sobre Dzão. Esse Dzão é a distância do objeto até a câmara escura, é x. E o I é o tamanho da imagem, que na primeira situação vale 5. Então vai ficar 5 sobre O é igual a Dzinho sobre x. Operando isso aí matematicamente, né, multiplicando cruzado, você chega na seguinte situação, que O vezes D é igual a 5x. Guarda esse resultado e vamos para a segunda situação. Na segunda situação, a imagem passa a ser de 4 centímetros. E a distância, que era x, passa a ser a x mais 100. Por que passa a ser de x mais 100? Porque no enunciado diz que você afasta a câmara uma distância de 100 metros. Então era x, se afastou 100, então vai ser a nova distância, x mais 100. Então vai ficar 4 sobre O é igual a D sobre x mais 100. Multiplicando cruzado, você chega que O vezes D é igual a 4x mais 400. Só que na primeira situação, o O vezes D dava 5x. Então um é igual ao outro, ok? Então 5x vai ser igual a 4x mais 400. Então quer dizer que x é igual a 400 metros, ok? A próxima questão diz assim: a figura a seguir mostra um objeto A colocado a 5 metros de um espelho plano e um observador O colocado a 7 metros deste mesmo espelho. Um raio de luz parte de A e atinge o observador O. Por reflexão, no espelho percorrerá neste trajeto de A para O uma distância. Então ele quer saber a distância que o raio vai percorrer. Então veja bem, isso aí é ótica geométrica. Então você tem que ter a visualização dessa figura. O raio saindo do ponto A e chegando até o ponto O, batendo no espelho. Tem que lembrar que na reflexão, no espelho plano, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. É difícil você fazer isso, ok? Fazer isso geometricamente perfeito, sem transferidor, principalmente, sem régua. Então o que você vai fazer? Você projeta a imagem do observador atrás do espelho, ok? Então a imagem vai estar atrás do espelho na mesma distância. Então se o observador está 7 metros na frente do espelho, a imagem desse observador vai estar a 7 metros atrás do espelho. Aí você traça uma linha reta desde o ponto A até a imagem do observador, do olhinho. Então você tem essa linha aí na figura. A parte tracejada significa que está atrás do espelho, só porque é virtual, então a gente põe tracejado. E o espelho vai refletir exatamente nesse ponto que a linha encosta no espelho. Então agora é fácil desenhar o raio refletido, que sai do espelho até o ponto A. Observando essa figura, você vai ver
a formação de um triângulo, ok? E a distância que ele quer saber é exatamente a hipotenusa desse triângulo, está destacado em vermelho na figura. Então basta a gente saber a hipotenusa do triângulo. Como é que calcula a hipotenusa do triângulo? Tem que lembrar do teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então o cateto A vale 5 mais 7, 12 metros é o cateto A aí, na figura. E o cateto B vale 9 metros, que é a distância aí da figura. Então vai ficar h ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Então quer dizer que h ao quadrado é igual a 144 mais 81. H ao quadrado é igual a 225. A raiz de 225 é 15 metros. Então quer dizer que h é igual a 15 metros. A questão 7 diz assim, ó, um raio luminoso emitido por um laser de um ponto F incide em um ponto I de um espelho plano. No ponto F está uma distância A da normal, está na figura. Uma mosca voa num plano paralelo ao espelho a uma distância B sobre 2 dele, como ilustra a figura. Em um certo instante, a mosca é atingida pelo raio laser, refletido em I. Calcule, neste instante, a distância da mosca a normal n. Então, para resolver essa questão, que também é de ótica geométrica, você vai ter que observar a figura. Observa a figura que no exercício ele só deu o raio incidente. Então a gente tem que desenhar o raio refletido. Está representado aí na figura, raio refletido. E esse raio refletido vai atingir a mosca ao longo dessa trajetória pontilhada, que é aí nesse pontinho vermelho onde ele atinge a mosca. Observa a formação de dois triângulos, ok? Um triângulo de base A e altura B. Repara que essa base está na parte de cima, né? Porque o triângulo estaria de cabeça para baixo. E o triângulo menor, que a altura é B sobre 2, e ele quer saber o tamanho da base. Semelhança de triângulo. A sobre B é igual a D, que é a distância que a gente quer saber, sobre B sobre 2. Fazendo a conta, a gente chega que D é igual a sobre 2. Essa é a resposta da questão.